Graças a Deus, amada igreja, é com imensa satisfação e grande temor e tremor que estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do nosso Senhor. Então, dessa feita, eu peço que os irmãos abram a Santa Palavra de Deus em Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 20. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Assim diz a infalível e suficiente Palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, glórias do Pai, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, de rostos no pó, ó Deus, rosto no pó, mostrando, ó Deus, já de início que não é, ó Deus, por nossa intelectualidade, ó Deus, não é por nosso raciocínio lógico, cognitivo, ó Deus, que iremos alcançar a verdade, iremos, ó Deus, compreender a realidade espiritual, porque, ó Deus, assim tentam os filósofos, assim tentam os pensadores do mundo, tentam conhecer a verdade a partir da sua capacidade intelectual. Não sabendo eles, ó Deus, que por melhor que possam ser essas capacidades, esse cognitivo está contaminado. Não somente um contaminado como se fosse meramente um vírusinho ali no meio de tudo bom, tem um vírusinho ali que contaminou. Não, não. Ela é totalmente podre, contaminada. O intelecto deles é totalmente podre e contaminado pelo pecado. É incapaz, ó Deus, de enxergar 1 milímetro, 1 nanomilímetro de visão espiritual. Então, ó Deus, nós com isso confessamos que a revelação aqui, ela não vem de nós, não é nossa capacidade, mas é um dom de Deus. O Senhor tem nos dado, ó Deus, mesmo sem nós merecermos e não queremos merecer, mas graciosamente o Senhor tem nos feito falar e aprender através do Teu Santo Espírito. Confessamos mais uma vez que aqui é um vaso de barro frágil, necessitado, ó Pai. Não deixem, ó Deus, a minha própria vontade, mas que Tu, ó Deus, fale e seja eu somente uma ferramenta, um instrumento em Tuas mãos. Abre os olhos de cada um aqui, ó Deus, dá-nos atenção, livra-nos de qualquer distração, qualquer ruído, ó Deus. Que não seja tão somente, ó Deus, a palavra pregada. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o título desta mensagem é uma pergunta importante, uma resposta crucial e uma consequência eterna. Mais uma vez, uma pergunta importante, uma resposta crucial e uma consequência eterna. Meus irmãos, vamos imaginar um pouco, vamos pensar um pouco. Imagine que você ou algum dos seus filhos estudou bastante para ser um diplomata. Nós sabemos que o concurso de diplomata é um dos concursos, ou o concurso mais difícil
de conseguir êxito, de conseguir aprovação. Então, esse estudante passou 5 anos ali, não fez mais outra coisa, não trabalhou, não estudou outras coisas a não ser para esse concurso. Então, esse estudante, ele tem todo o conteúdo programático na cabeça. Ele sabe de tudo. Ele olha e fala: eu estou preparado e tenho condições totais de responder aquela prova. Então, chega o edital, chega o dia e aquele estudante se dirige ao local convicto de que fará uma boa prova. O fiscal vem e lhe entrega esta prova e ele, na sua cabeça, ele lê o edital e está lá 100 questões de múltiplas escolhas e ele está tranquilo. Mas, quando ele observa, não são mais 100 questões, só é uma questão. E essa questão, se ele responder de forma correta, será crucial para o seu futuro. Porém, se ele responder errado, ele será reprovado. A sua única oportunidade de ser aprovado é se responder corretamente esta questão. Pois bem, meus amados, todos os homens têm uma questão crucial a responder. Não somente os concurseiros, inclusive aqueles que nunca sentaram em uma cadeira de faculdade ou de escola, eles também têm uma questão a responder. Obviamente que eu não estou falando aqui somente o homem, sexo masculino, mas também homens e mulheres, obviamente. E esta resposta depende não de uma aprovação em um concurso, não para ganhar um bom salário, não somente para ter uma vida tranquila aos olhos do mundo. Não é para isso. A questão crucial que os homens têm a responder diz respeito à sua eternidade, ou na bem-aventurança eterna, ou na desgraça eterna. E quem faz essa pergunta, meus irmãos, não é a pessoa lá, o fiscal ou algum funcionário do concurso. Quem faz essa pergunta é o próprio Deus. Esta pergunta foi feita e vai ser feita e é feita a cada um de nós pelo próprio Deus. E qual é esta pergunta? Isso é muito importante. Jesus fez e fará esta pergunta a cada um de nós. E a pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus, meus irmãos, para cada um de vocês? Já vá meditando quem é Jesus. E aí vem o primeiro ponto, que é pergunta correta, respostas erradas. Versículos 13 e 14. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Meus amados, o contexto desse versículo mostra que Jesus tinha saído de um arrazoado, de um debate, de uma discussão com os fariseus e saduceus, que pediram a Jesus um sinal, mas Jesus não dá nenhum sinal, mas promete um único sinal, que é o de Jonas. Logo após, Jesus orienta seus discípulos para se resguardar das doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Dito isto, Jesus inicia uma jornada a pé na direção de Cesareia de Filipe. Ele estava na região norte e vai mais a norte ainda, um trecho de cerca de 40 quilômetros de distância, numa jornada de mais ou menos 7 a 8 horas. Enquanto caminham, Jesus faz uma pergunta proposital aos discípulos, uma pergunta que nós chamamos de pergunta introdutória, planejando fazer a segunda pergunta. E essa segunda é a que realmente interessa. E a pergunta introdutória é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus queria saber deles o que o povo pensava de si, o que o povo pensava de Jesus. As respostas foram variadas. Observe que quem não sabe responde tudo que é coisa, responde tudo, menos o certo. A gente sempre vê aquelas questões objetivas, subjetivas. Quem não sabe fica enrolando, né? Fica ali enrolando para ver que se alguma coisa pode servir e ganhar qualquer décimo.
mas aqui não existe essa questão de enrolação. Então havia várias respostas, mas todas dignas de um belo zero. Vejamos, a primeira resposta do povo foi: uns dizem ser João Batista. Alguns do povo disseram que Jesus era João Batista, entre eles Herodes, possivelmente por ver o modo como ambos pregavam, convictos e cheios de autoridade. Precisamos lembrar que faziam 400 anos que o povo de Israel só ouve ensino dos escribas, aquele ensino destituído de vida, feito somente por fazer, pois eles não viviam o que ensinavam, e além disso, o ensino deles era baseado não na palavra, mas na tradição dos rabinos. Muitas das vezes isso não é diferente do dia de hoje. Nós só mudamos rabinos, muitas vezes para pastores. Depois desse período, o primeiro pregador, ou seja, depois desse período de 400 anos de silêncio, o primeiro pregador de verdade que apareceu no cenário foi João Batista, que pregou pouco tempo e logo foi degolado no cárcere por ter acusado Herodes de estar vivendo uma fornicação com a esposa do seu irmão. Então o povo ficou com a imagem de João Batista na memória, aquele jeito sério de pregar, cheio de autoridade e melhor, com uma mensagem que produzia grandes efeitos quebrantadores no povo. Logo após a morte de João Batista na prisão, a Escritura afirma que Jesus iniciou seu ministério de pregação, como está lá em Mateus capítulo 4, versículo 12 e 17. E fala: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia. Versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta foi a primeira resposta errada. A segunda resposta do povo, meus irmãos, foi dizer que ele era Elias. Os discípulos relataram que outros do povo diziam que Jesus era o profeta Elias. Elias era um pregador simples, sisudo, corajoso, e enfrentou reis poderosos que andavam errados. E Elias lhe pregava que se arrependessem, arrancando o ódio desses reis poderosos contra ele. Então a maneira corajosa de pregar, a coragem de desafiar os poderosos, fez com que o povo identificasse Jesus como Elias, cujas histórias o povo conhecia bem. Essa foi a segunda resposta do povo, e obviamente uma resposta errada. Terceira resposta, o povo disse: ele é Jeremias. Jeremias também foi um profeta cheio de compaixão, chamado até mesmo de profeta chorão, como está lá em Jeremias capítulo 9, versículo 1. Jesus também tinha compaixão de multidões. Ao dizerem que Jesus era Jeremias, tinha como justificativa, além de sua compaixão, a mensagem comum dos profetas, um chamado ao arrependimento. Essa, meu irmão, abrindo parênteses, é a mensagem do profeta, dos profetas, e não ficou restrita tão somente ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento, mas ela ainda é para os profetas de hoje. Quem é os profetas de hoje? São os pastores, é quem está pregando, é quem está anunciando o Evangelho. A mensagem é arrependimento. Mas não para por aí, meus irmãos. Vem uma quarta resposta, e eu posso chamar de mais errada que as outras. As outras estavam erradas, as outras eles tiraram 0, e essas tiraram 0 duas vezes. Que eles falaram: é alguns dos profetas. Alguns aí dos profetas. Jesus é quem? É um dos profetas aí. Essa foi a pior resposta do povo. As outras 3, apesar de estarem erradas, e estavam, diziam que Jesus era profeta, que foram um tipo de Cristo de suas épocas, ou seja, tinham características de Cristo, em especial na sua mensagem. Essa última resposta, Jesus nem ganhou um nome, um personagem que identificava como Jesus. Ele, nessa resposta, foi identificado como um profeta qualquer. Em Israel, meus amados, o que nunca faltou foi profetas, uns verdadeiros e a maioria falsos. A maioria dos profetas eram falsos, mas todos os profetas, sejam eles verdadeiros ou falsos, eram sempre alguém especial, alguém
acima da média. Alguém que falava de modo fluente e que impressionava. Nesse aspecto, eles eram acima da média, eles falavam bem, eles impressionavam. Então, como Jesus era alguém especial, alguém que impressionava, então muitas pessoas o identificavam como sendo um profeta qualquer, dos muitos que surgiram em Israel. Então, observem que há um declínio, um aspecto de declínio nas respostas do povo. Neste momento, os apóstolos cessam de reproduzir as opiniões das pessoas sobre a identidade de Jesus. E essas respostas não poderiam ser piores, pois nenhuma delas corresponde à resposta correta. Até então, meus amados, ninguém reconheceu quem era Jesus, vendo tudo que ele fez e ouvindo tudo que ele falou. Aquelas pessoas estavam ali vendo Jesus fazer milagres, curando, pregando, anunciando a boa nova, e ninguém conseguia identificar quem era Jesus. Isso, meus irmãos, só prova uma coisa, que a percepção espiritual de um homem não convertido é inexistente. Ele é como alguém que vê tudo, menos a imagem real. É impossível para um homem não convertido conseguir ver a Cristo, por mais que esteja na frente dele. Peço que os irmãos abram aí em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, e me acompanhem nesta leitura, que vai trazer essa doutrina de que o homem natural, do que o homem não convertido, ele é impossível de compreender as coisas espirituais. Assim está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, eles não conseguem entender, não conseguem compreender, não conseguem nada. Por quê? Porque são coisas espirituais. Ele é um morto espiritual. Isso tudo nos faz lembrar das parábolas de Jesus, onde o povo só entendia as histórias, mas não compreendia o significado espiritual. Só quem entendia o significado espiritual, aqueles a quem Cristo revelava. Todas as respostas dadas provam que os ouvintes, quer dizer, quais respostas? Dizendo que Jesus era João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer um dos profetas. Todas essas respostas não viram que de fato Jesus era. E todos continuavam na morte espiritual, pois quem não vir quem de fato Jesus é, nunca será salvo. Se você não vê quem Jesus é, você não será salvo. Você não é salvo. Para se ter uma ideia, meus queridos irmãos, falando de Jesus em João capítulo 3, versículo 19, está escrito que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles viram a luz, olharam para a luz e acharam as trevas melhor e preferiram as trevas. Então, assim, meus irmãos, nós vimos um resumo, um fechamento das respostas erradas e o motivo de escolherem a resposta errada. Agora, uma pergunta correta e uma resposta também correta. Voltamos ao texto no versículo 15 e 16. Mas vós, continuou ele a dizer, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois que os discípulos, meus irmãos, deram a primeira resposta, Jesus fez a mesma pergunta, só que agora dirigida aos seus discípulos. E ela está no versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Essa é aquela pergunta principal que falamos no início. A outra era uma pergunta introdutória, uma pergunta de entrada, cujo objetivo era chegar nesta, a segunda pergunta. E aqui Jesus já traz também uma didática de como estudar, de como ensinar. Isso não ficou, muitas pessoas pegaram essa forma de instrução, principalmente no Oriente. Com essa pergunta, Jesus deseja ensinar uma lição cristológica, teocêntrica,
acerca da salvação. Jesus não está querendo aprender. Jesus, quando perguntou, não foi porque ele não sabia. Ele perguntou porque ele está querendo ensinar. Ele perguntou porque ele já sabia a resposta, mas ele queria ensinar e não aprender. Essa pergunta é crucial, porque dependendo de como se responda, revela se a pessoa é salva ou se ela é perdida. A correta resposta dos apóstolos está no versículo seguinte, versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A expressão Tu és o Cristo significa Tu és ungido. E quem era ungido, meus irmãos? O ungido era o esperado por Israel desde os dias de Moisés, o Messias prometido, o libertador de Israel. Moisés e todos os profetas anunciaram a promessa do Messias, do ungido. Ele viria e libertaria o povo de Deus. E então todos os judeus o aguardavam ansiosamente. Nós vimos pela manhã, pela providência, o nosso irmão Clesley trazendo ali sobre o Salmo 2, e como ali mostra o salmista ansiando pelo Messias, na expectativa do Messias. Então, todo mundo, todos aqueles profetas estavam nessa expectativa. E Pedro fala que ele é o ungido. Esse ungido era um profeta, mas um profeta ímpar, único. Isto é, um profeta diferente de todos os outros. Ele era o profeta, com letras garrafais, o profeta. Porque estava escrito lá em Deuteronômio, e o novo, como a gente sabe, trouxe luz daquele trecho e fala: aquele que não ouvir a este profeta, ou seja, aquele que não ouvir a Jesus Cristo, será exterminado do meio do povo. Em Atos 3, 23. Então, o ungido era um profeta bem específico, único, que viria uma vez por todas. Caberia ao povo identificá-lo quando ele chegasse, porque ele era o grande esperado. Pois foi essa a resposta dada por Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, meus irmãos, atentem aqui, prestem atenção aqui. Precisamos saber de duas informações desta resposta, duas informações importantes sobre esta resposta de Pedro. A primeira delas é: por que dentre os apóstolos foi Pedro que respondeu? Essa é uma pergunta muito importante. E a outra informação é: por que Pedro deu esta resposta? Tu és o Cristo. Então, vamos procurar saber o motivo, o porquê. Para responder a primeira pergunta crucial, vamos averiguar outras situações semelhantes e ver as características peculiares de Pedro. Uma das principais características de Pedro era a sua espontaneidade, sua prontidão em responder, em perguntar, em agir. E Deus usou essas características de Pedro para a sua glória. Pedro sempre aparece falando em nome do grupo. João 6, 67 e 69. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então vejamos que Jesus perguntou aos 12, mas quem respondeu foi Pedro. Em Atos 2,14 fala: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ou seja, esses e outros tantos exemplos no Novo Testamento, como na Transfiguração, mostram que Pedro exercia uma liderança funcional e colegiada, jamais monárquica, como o próprio Pedro demonstrava no versículo 1 do capítulo 5 de sua primeira carta, se colocando no mesmo nível dos demais. Então, é esse o motivo dele responder. Não foi somente aqui que ele responde primeiro, ele sempre vai estar ali, mas não é uma liderança isolada, ele representava, na verdade, os demais apóstolos.
E para saber o motivo de Pedro, representando todo o colegiado de apóstolos, responder que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, está na sequência do texto. No versículo 17, acompanhe, esse é o motivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Assim Jesus tira qualquer superstição ou misticismo de poderem atribuir a Pedro alguma capacidade de responder corretamente, pois ele só conseguiu responder assim, pois foi revelado por Deus. Em Lucas, meus irmãos, em Lucas capítulo 10, versículo 21 diz: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Então, meus irmãos, não foi a inteligência de Pedro ou a sua capacidade de percepção que conduziram Pedro a essa resposta. Em outras palavras, não foi a carne e sangue que permitiram a Pedro dar essa resposta, mas foi Deus. Jesus falou que foi meu Pai que está nos céus. Ao dizer que Jesus é o Cristo ungido, Pedro está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, é o Senhor, é o Salvador, é o Deus soberano, é aquele de quem Moisés e todos os profetas anunciaram, o esperado, pois é isso que Jesus é. Não há mais felicidade do que confessar que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há felicidade maior que essa, meus irmãos. Somente se Deus revelar, o pecador conhecerá que o homem Jesus é ungido, o Cristo, o soberano, o Salvador, o Senhor, o Deus encarnado. É só por uma revelação de nosso Deus. E aí agora, meus irmãos, nós vamos ver uma consequência eterna, que é a consequência apostólica desta resposta. Versículos 18 e 19, peço que me acompanhe. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esses dois versículos é um dos que mais causam debates no meio cristão. Os papistas, ou seja, quem seguem ao Papa, insistem em dizer que nesse versículo Jesus está instituindo Pedro como fundamento visível da igreja, e que a expressão sobre esta pedra é lida como uma referência direta a Pedro. É isso que eles ensinam de forma errada. Mas como é que Pedro é o fundamento visível da igreja, se a igreja de Cristo é invisível? Se a igreja de Cristo é espiritual? Então só por aí já é destruído esse argumento. A igreja invisível é um conceito que enfatiza a unidade espiritual dos crentes e sua relação com Cristo, que é o cabeça da igreja. Não é a igreja física, é a igreja espiritual. Embora a igreja visível possa ser observada, a igreja invisível é uma realidade espiritual que só pode ser conhecida através da fé e do Espírito Santo. A igreja, meus irmãos, invisível existe independentemente das divisões denominacionais ou da localização das igrejas visíveis. Como fica claro ao ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, a primeira parte. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Observem aqui, meus irmãos, Pedro não é a pessoa de Pedro, pelo menos não é isoladamente, não é somente. Vamos ver logo após. Temos, duas preposições que se complementam em relação ao termo Petra.
que é o termo grego. Quando fala, tu és Pedro, e esta pedra, temos duas preposições. A primeira é que quando Jesus disse, sobre esta pedra, Jesus está reportando a confissão feita por Pedro, no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa interpretação se harmoniza perfeitamente com toda a Bíblia. Vejamos Mateus 21, 42. Quem puder acompanhar, acompanhe. Mateus 21, versículo 42. Está assim: perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus 21, 42, trazendo luz a Salmos 118, 22. Em 1 Coríntios 3, 11 fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Interessante notar que dentre os autores do Novo Testamento, Pedro é um dos que mais faz esta defesa de que Cristo é a pedra. Ele é o que mais se preocupa, pelo menos é o que trago à mente, é o que ele mais se preocupa, é deixar claro que quem é essa pedra é Cristo e não ele. Em Atos 4:11, Pedro disse, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Em 1 Pedro 2, versículos 4 e 6 a 8, também é uma defesa clara, há uma defesa forte em dizer que esta pedra é Cristo. Está lá o versículo, está no versículo 4, chegando-vos para ele. Isso é Pedro dizendo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 6, por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. A segunda preposição é que essa pedra, então nós falamos da primeira preposição, que é a pedra, é quem, quando Jesus fala, é a confissão de Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas também temos uma segunda preposição, é que esta pedra não significa somente a confissão de Pedro, mas também Pedro. Agora observe bem, meus irmãos, não é Pedro enquanto indivíduo, como os papistas defendem de forma voraz. Não é Pedro o indivíduo, mas enquanto representante dos apóstolos. Logo, Pedro é entendida como testemunho apostólico sobre Cristo, ou seja, de todos os apóstolos. E assim, pedra são todos os apóstolos, e é uma pedra em que se tornará o alicerce da igreja. Abram, meus irmãos, por favor, em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. E assim diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, meus irmãos, vamos aqui fazer uma imaginação. Cristo é o fundamento de tudo, sendo a pedra angular, sustentando as pedras que são os apóstolos e a igreja. Então Cristo está aqui acima estão os apóstolos e aqui está a igreja. Então há uma construção onde a base, o fundamento principal, a pedra angular é Cristo. Assim sendo, a igreja fiel deve preservar a doutrina dos apóstolos. A igreja que não preserva a doutrina dos apóstolos, ela não é fiel, como está em Atos capítulo 2, versículo 42.
Resumindo, esta pedra é a confissão dos apóstolos. Então vemos que as duas preposições elas se unem. As duas preposições elas se unem. A pedra é a confissão não de Pedro, mas é a confissão dos apóstolos. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Jesus não dá aos apóstolos Jesus dá aos apóstolos a autoridade sobre a igreja. E a igreja, após a morte dos apóstolos, continua ou seja, abaixo da doutrina dos apóstolos, administrando as chaves do reino. Isso se dá, em suma, através do poder de pregar o evangelho fiel, de administrar corretamente as ordenanças. Que ordenanças são essas? É a ceia do Senhor e o batismo, e o poder da disciplina eclesiástica. Por isso, com o entendimento de que uma igreja saudável, que reflete a igreja invisível, deve estar pautada na pregação fiel da palavra de Deus, na administração correta das ordenanças e na correta disciplina eclesiástica. Então, meus irmãos, igrejas em que a pregação não é a palavra de Deus, que a pregação não é a explicação fiel da palavra de Deus, que a pregação é perspectivas filosóficas, psicológicas, que autoajuda, não é uma igreja do Senhor. Ou igrejas onde administram as ordenanças de qualquer jeito, sem estar fundamentado na palavra de Deus, onde misturam, onde trocam os elementos por qualquer outra coisa parecida. Não pode ser uma igreja fiel. Estava conversando hoje, logo após o estudo, e nosso querido irmão Clésio perguntou por que é que na igreja dos papistas, a pergunta foi difícil, tive que pesquisar depois que servia para o estudo, por que é que os papistas, eles comem o pão, que eles chamam de hóstia, mas não tomam o vinho. Quem toma o vinho é o padre. Então, as respostas é que eles têm uma doutrina, é uma doutrina em que a doutrina que tanto Cristo está inteiro na hóstia e Cristo está inteiro no vinho. Quem come a hóstia está tomando vinho também, e quem toma o vinho está tomando também o pão. Mas por que não dá? Por que não investe então? Por que não dá o vinho para os fiéis papistas e o padre não come a hóstia? É por causa da preocupação, da reverência e da segurança. Havia receio de derramar o preciosíssimo, como eles falam, de fato não o vinho, mas o sangue, mas eles dizem que o vinho é de fato o sangue de Jesus. Então veja só, é uma igreja infiel, porque eles trazem a ceia do Senhor de forma contrária ao que Deus ordenou, como está lá em Mateus capítulo 26, versículo 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então essa não pode ser uma igreja, e não é, obviamente, uma igreja fiel. E outra característica de uma igreja fiel é a disciplina eclesiástica, meus amados. Sem disciplina eclesiástica, e o que a gente menos vê é disciplina eclesiástica. É pessoas adulterando, é pessoas sonegando imposto, é pessoas fazendo tudo, todo mundo vendo, mas por um suposto amor mentiroso, falso, hipócrita, essas pessoas continuam como se não tivessem feito nada. E as portas do inferno indica que a igreja fiel, baseada em Cristo e conforme a doutrina dos apóstolos, e que prega a fiel palavra de Deus, administra fielmente as ordenanças e a disciplina fielmente, não será destruída ou vencida pelas forças do mal. Nunca prevaleceu, as portas do inferno nunca prevaleceu, meus irmãos, nem mesmo na Idade Média, aonde essa igreja papista estava aparentemente tomando 100%, Deus preservou a sua igreja, que era o seu povo ali no meio. Então hoje também não será diferente. Nós só não temos 8 ou 10 fiéis, temos muitos fiéis que Deus tem preservado, os 7.000 que não se dobraram e nem beijaram os pés de Baal. Agora temos por fim, meus irmãos, uma consequência condenatória da resposta. Vimos
a consequência apostólica e agora temos a consequência condenatória. Então, isso está no versículo 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Porque Cristo, meus irmãos, fez essa advertência aos seus discípulos, proibindo-os de dizer que Jesus era ungido. Jesus fez essa proibição, porque de nada adiantaria. Não é por ouvir que Jesus é o Cristo que o povo crerá, não é por isso. Ora, se Jesus fez os milagres que fez e proferiu as palavras que proferiu, e o povo considera um João Batista, um Elias, um Jeremias ou um profeta qualquer, quanto mais não permanecerá na incredulidade se os apóstolos forem lhe dizer que Jesus é o Cristo. De nada, meus irmãos, adiantará. Qualquer pessoa só ficará sabendo que Jesus é o Cristo se o Pai o revelar. Essa é a metodologia da salvação. Essa é a metodologia, meus irmãos, da salvação. É o Pai que revela. E Ele revelando, nós creremos e diremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, meus irmãos, nós chegamos na conclusão. E a conclusão é que ninguém reconhece Jesus como ungido, como Cristo, como Salvador, como Senhor, como Deus soberano, se não for pela ação soberana de Deus, o Pai. Ainda que ele ouça diariamente mensagens fiéis, ainda que ele esteja numa igreja fiel, aonde só prega a palavra fiel, aonde as ordenanças é administradas de forma fiel, ainda que a disciplina eclesiástica seja feita de forma fiel, ainda assim, se Deus não revelar, ele não reconhecerá. Ainda que ele fale, Jesus é o Senhor, mas ele não reconhecerá no seu coração. Qual é o exemplo que a gente tem disso? Se chama Judas Iscariotes. Ele passou 3 anos ouvindo a pregação, não foi de um pastor fiel, de um profeta qualquer, foi do profeta, o Cristo, o profeta aqui com letras garrafais, como nós falamos, o principal. Em Mateus 13:11, diz, ao que Jesus respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer, ou seja, é revelado os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Deus está dizendo aqui, Jesus está falando aqui, a vocês é revelado os mistérios, àqueles ali não revelarei. Esta palavra de Deus é uma palavra dura, é a palavra de Deus. Porque vós, os eleitos de Deus, é revelado que Jesus é o Cristo, o ungido, mas aos ímpios, aos rebeldes, isso não será concedido. Então, meus irmãos, paremos de ficar, muitas vezes, em uma situação deplorável, parecendo que Cristo é um mendigo. Nós vamos pregar a palavra fiel, com amor, com percepção da glória de Deus. Mas Jesus não é um mendigo que fica com a cuia esperando a esmola de alguém que chega lá para botar 2 moedinhas para Jesus. Jesus, ele se revela, não é pela sua oratória, é quando Deus mostra o Cristo. Não foi aleatórias as respostas do povo sobre Jesus. Iniciou-se com João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, e terminou como qualquer um dos profetas. Essa degradação não parou por aí, meus irmãos. Hoje esses rebeldes dizem que Jesus é somente um anjo, uma criação. Diz até mesmo, meus irmãos, podem ficar assustados, mas eles dizem que Jesus é um hippie. Eles dizem que Jesus é um político, que Jesus é um filósofo. Passe, meus irmãos, preste atenção. Eles dizem que Jesus foi um adúltero. Eles dizem também um absurdo. E eu não sei como serão as almas deles, quão sofrerão. Dizem até que Jesus era homossexual. Essa é a degradação da mente humana. Iniciou dizendo que Jesus era João Batista, e talvez alguém achou bonito. Coisa bonita, João Batista foi uma pessoa muito boa. Aí foi descendo até dizer, é qualquer um dos profetas, porque João era o maior nascido de mulher. Depois chegou a qualquer um dos profetas.
e hoje chamam Jesus de adúltero, muitos deles hippie, homossexual. Então, aquela sementinha que Satanás colocou lá 2000 anos atrás, está estourando aí, das piores formas. O apóstolo Pedro foi um apóstolo de destaque, pois era ousado, corajoso e tinha uma liderança coletiva, mas não era superior aos demais apóstolos. Ele era uma pedra, como os demais apóstolos, que estavam firmados na grande pedra, a pedra angular, que é Cristo. Se Pedro foi a pedra de sustentação da igreja, se vamos supor que esse entendimento esteja correto, vamos nos esforçar para tentar entender que Pedro de fato era a sustentação da igreja. Se assim fosse, meus irmãos, eu imagino que isso não duraria 30 minutos, talvez 10 minutos. Por quê? Pois em ato contínuo, 2 versículos depois de Pedro confessar que Jesus é ungido, foi influenciado por Satanás, que talvez tenha suspirado em seus ouvidos o pecado da soberba e do orgulho, latente na vida de qualquer pecador, inclusive da de Pedro, tentando persuadir Jesus de não cumprir sua missão vicária e redentora. Então, se ele fosse a pedra, aquela pedra seria espatifada ali na hora. Se Pedro fosse a pedra mais importante, não teria negado Cristo 3 vezes, como está em Mateus 26:34. Nem seria repreendido face a face pelo apóstolo Paulo, por estar agindo por hipocrisia, conforme Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14. E também, se o apóstolo Pedro fosse de fato a pedra angular, ele não acharia as palavras do apóstolo Paulo difíceis de compreender. Como está em 2 Pedro, ele seria a pedra angular, ele ia falar: essas palavras são fáceis, é só qualquer um ler, qualquer um entende. Por fim, a igreja verdadeira não é uma denominação somente. Qualquer igreja que assim se autodeclarar é uma seita. A igreja, meus irmãos, física, é uma expressão local da igreja invisível. Agora, prestem atenção. Esse é o último ponto, prestem atenção neles. Aqueles que são eleitos, que têm essa certeza, conforme Romanos 8,16, busquem viver conforme manda a palavra de Deus e congreguem em igrejas que perseveram, melhor dizendo, congreguem em igrejas que perseveram na doutrina dos apóstolos, fundamentados na pedra angular, que é Cristo. Sólida glória, que Deus nos abençoe.